o hábito. Nós vamos começar um módulo hoje e são várias aulas aí, não é aula, é um bate-papo, né? Para a gente falar sobre hábito. E quem não estiver no grupo lá do coisa lá que chamamos do WhatsApp, entra no grupo porque nós vamos passar para o WhatsApp umas aulinhas bem mais curtas, bem resumidas, sem muita enrolação aqui. Aí, ó, o Ricardo, que é da parte técnica, já colocou aqui, ó, que é o convite para o grupo do WhatsApp. Porque lá a gente vai começar julgando as aulas. Nós colocamos várias aulas lá do autoconhecimento, e ainda tem muitas para julgar, mas eu vou começar agora julgando essa parte que talvez é a mais importante. É a mudança dos hábitos, como que o hábito interfere na sua vida e como você vai ter ferramentas para mudar os hábitos. Sem isso, vocês não conseguem vencer fibromialgia. Então, essa aula hoje a gente falar sobre os hábitos, né? O que são os hábitos. E depois nós vamos falar as várias características aí dos hábitos, né? E a gente vai falar, assim, além do comportamento, né? Os elementos do eu, que a gente muda aí, cada uma pessoa tem uma característica especial. Por que os hábitos existem? Quanto tempo eu demoro para mudar um hábito? E nós vamos falar de neurociência, as leis do hábito, e vamos começar a dar as ferramentas, os gatilhos, as rotinas, as recompensas, e de ensiná-las, né? A maioria são mulheres, porque são 9, fica invertido, né? Olha que fica... São 9 mulheres para cada homem. Aqui parece que eu tô com a mão direita, né? Engraçado. Mas é a mão esquerda para do meia âncora. Então, o hábito, ele precisa de uma âncora. E a gente vai falar sobre isso depois. E essa âncora pode ser das mais diversas aí possíveis, né? Então, o hábito, ele tomou uma proporção, vamos falar assim, um conhecimento maior, depois que um jornalista lançou um livro que é chamado O Poder do Hábito. Eu acho que todo mundo viu isso aí, esse livro, né? E é um livro extenso, ele é grosso, mas, na verdade, ele se resume a muito pouco. Ele vai colocando muito exemplo lá dentro do livro, mas a verdade é que o hábito, ele é formado por uma característica bem definida. Eu tenho um gatilho, eu tenho uma rotina e eu tenho uma recompensa. Então, esse hábito, ele cria no nosso cérebro conexões biológicas. Eu vou tentar compartilhar aqui um vídeo para vocês, só para vocês entenderem mais ou menos o que é a rede neural. Deixa eu ver se é esse vídeo aqui. Tá, seja de lembranças, seja de atos. Vou começar aqui, ó. Ixi, não está saindo o som. Cadê meu som? Lembrando. Tá. O que acontece dentro do nosso cérebro quando nós fazemos repetições, seja de lembranças, seja de atos, seja de uma rotina que a gente estabelece. Toda vez que eu, por algum motivo, eu jogo essa memória, lembrando de um fato negativo, o neurônio, ele cria conexões com outros neurônios, formando essas redes neurais que vão se fortalecendo à medida que o tempo vai passando. Se eu tenho uma emoção negativa, seja uma separação, algum trauma familiar, por algum motivo, seja da infância, que eu automaticamente fico relembrando do fato, eu vou criando essas conexões nessa rede neural para ativação daqui.
Então, quanto mais eu tenho uma memória de dor daquele fato, mais eu vou aumentando a minha rede neural. E aí basta um mínimo pensamento, uma mínima lembrança que eu ativo muito essa parte aqui. E aí essa ativação, ela fica muito forte. Já ao contrário, se eu consigo trabalhar eliminando essa área da memória ruim, desativando, eu vou diminuindo essa área que forma essas redes neurais. É como se eu fosse diminuindo o monstro. E o nosso cérebro, ele trabalha com essas percepções todo dia. Nós vamos criando e desativando redes neurais de uma maneira frequente. Então esse é o grande segredo do cérebro. A memória trabalha 800 vezes mais rápido que o consciente. Então a hora que eu tenho uma memória, eu já ativo isso aqui, depende para que núcleo que foi. Então se eu tiver essa consciência, que eu sei trabalhar isso aqui, que eu tenho condições de mudar a minha rede neural, eu mudo o meu futuro. Mas isso exige constância e persistência. O tempo médio para desfazer uma rede neural tóxica são 2 meses. Ou às vezes até 3 meses. Por isso que o programa chama Fibro 100. Porque são 100 dias. Em 100 dias, com técnicas de treinamento, eu vou desativando minha rede neural ruim e vou ativando minha rede neural boa. Bom, aí é um pedacinho do vídeo, né, para vocês entenderem mais ou menos o que é essa rede neural, esse crescimento. E essa rede neural ela é formada por repetição. Então eu preciso do fato, eu preciso uma interpretação desse fato, e se eu repetir aquele fato, eu vou criando redes neurais, que na verdade a gente cria as redes neurais nos 2 núcleos das emoções. Nós aqui chamamos o pitbull, que é o núcleo que é chamado amígdala cerebral, o nome é isso, Freud chamava de id. E nós temos o núcleo do relaxamento, do bem-estar, aquele núcleo que libera GABA, e GABA é o hormônio que tira a dor. Não só ele, mas é um dos principais neurônios que tiram a dor. Por isso que se usa pré-gabalina e gabapentina, né, um dos dois, na fibromialgia. Porque ele atua na coluna, inibindo o cérebro também. É ele que faz o peso da balança. Então, quando eu tenho estímulo do núcleo do pitbull, vamos colocar, essa balança ela desequilibra. E desequilibrando, você produz menos GABA e automaticamente começam suas dores. Por isso que toda vez que vocês têm uma contrariedade, vocês têm o aumento da dor, né? Porque ele desequilibra muito rápido. Teve contrariedade de manhã, final da tarde está morrendo de dor. Então, isso aí é característico desse desequilíbrio hormonal. Por conta de GABA e glutamato, né? Então, esses 2 núcleos. Esse outro núcleo, que é o pitbull, ele é estimulado pelo hormônio do medo, que é talvez o pior polimorfismo que atua na fibromialgia, que é atuando na formação desse hormônio do medo, que tem o nome de dopamina. Então, dopamina é o hormônio do medo, da ansiedade, da angústia, da contratura, que na verdade é adrenalina, né? Então, eu formo L-dopa, dopamina, noradrenalina e adrenalina. É um eixo hormonal. Não tem como eu formar adrenalina sem formar dopamina, né? Que é tudo um eixo hormonal aí. O grande problema é que
com vocês tendo essa dopamina alta, vocês passam a interpretar esse fato ou esses fatos, e essas interpretações a gente chama isso de cognição. Cognição aqui, associar vários elementos dos sentidos e das emoções, transformando numa interpretação. E você interpretando esse fato como ameaçador da vida, você estimula pitbull. E você vai criar redes neurais no pitbull. E essa estimulação de pitbull de uma maneira constante leva a esse desequilíbrio hormonal. Então, é uma coisa levando a outra. Por isso que trabalhar o mental, ele é fundamental na fibromialgia. Sem eu ter esse entendimento, eu não consigo melhorar. E aí tem N mecanismos aí bioquímicos, né? Não vou entrar em detalhes aqui, como que isso interfere no nosso corpo. Mas eu vou dar só um exemplo muito simples que todo mundo já viu. Que o nome quem mexe com computador sabe muito bem disso, que é o nome eles chamam de overclocking. Overclocking é como se o computador ele tem uma capacidade para rodar 5 programas de uma vez só. Então, olha, eu tenho um processador e ele vai rodando. Quando a gente abre 10, 15 programas ao mesmo tempo, esse computador ele esquenta e desliga. Então, ele faz um overclock. Clock de relógio. Então, acima do relógio dele, da capacidade dele de processamento, ele esquenta e desliga. E é isso que ocorre em vocês. Vocês têm um overclocking biológico por excesso de estimulação cerebral, porque vocês interpretaram um fato ameaçador à vida de vocês, ou vários fatos, e vocês repetiram esse fato várias vezes. Então, para formar o hábito, eu preciso... O hábito não, né? A rede neural. E a rede neural se traduz em hábitos. Porque o cérebro, ele trabalha para eliminar incertezas. Esse é o grande função do cérebro. O cérebro quer preservar a vida. E para preservar a vida, quanto menos incerteza eu tiver, melhor. Mas eu vou sobreviver. Ou seja, se eu for entrar numa caverna à noite, tudo escuro, eu vou com um pedaço de pau, eu vou com uma lanterna, eu tenho medo de pisar num buraco, tem um bicho lá dentro. Então, é muita incerteza. Por isso que todo mundo tem medo do escuro. Esse é um medo que a gente já traz no DNA. Interessante isso. Então, esse medo que vem no DNA, e não é só escuro, são várias coisas. Então, por isso que fibro também está relacionado com como que foi a vida da sua mãe, do seu pai, como que eles tiveram lá trazendo algum trauma psicológico aí, e eles mandam isso para vocês. Isso aí, hoje, o nome disso é epigenética. A epigenética estuda as alterações genéticas que vêm dos pais, dos avós, né? Tudo isso aí que você vai trazendo. E essas redes neurais nada mais são do que um mecanismo do cérebro de autoproteção, e para proteger vocês, e ele cria essas conexões, e com essas conexões ele cria o hábito. Então, rede neural, conexão biológica, hábito, e o hábito é gatilho, rotina, recompensa. Então, isso aí e eu já falei isso aqui várias vezes, né, desse hábito, ou dessa memória, isso aí também é chamada de memória de longo prazo, e aí eles começam a inventar nome, eles colocam inconsciente, memória inconsciente, subconsciente, não tem nada disso, isso chama memória de longo prazo. Ou seja, você foi trazendo na sua história de vida, durante anos aí, desde todos os fatos, com os pais, com a infância, até a Noésia falou assim, eu estou entendendo bem, minha infância não foi fácil,
E realmente, quando a criança, no processo de formação, ela tem algum trauma e ela, por algum motivo ou outro, aí, e ela traz isso no subconsciente, e a hora que ela cria essas redes neurais e a gente dorme, a gente baixa o juízo crítico. Então, lembra lá, nós temos os 4 núcleos. Id, ego, superego, que é do Freud. Para nós, a gente chama pitbull, labrador, juízo crítico. Para a medicina, é amígdala cerebral. Então, os 4, eu falei 3, né? Então, vamos lá. Freud chama id, ego, superego. E aí, o Freud separou a medicina nessa parte. Mente, baseada nisso, né? Id, ego, superego. E corpo, não tem nada a ver com a mente, né? A mente que sai dos pensamentos e tal. E a gente viu que não, que tem o 4º núcleo entrando aí junto, e eles trabalham juntos, que é, o nome médico é SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente. Esse SARA é o nome, a gente dá o nome de ambiental. Por que um ambiental? Porque a gente está exposto ao ambiente, poluentes, carência nutricional, inflamação, dieta, pouco exercício e por aí vai. Então, esses 4 núcleos, eles trabalham em harmonia. E quando a gente tem uma interpretação que de um fato ameaçador, a gente cria redes neurais nos 4 núcleos ao mesmo tempo. Isso é interessante, porque se eu tenho um ódio de uma pessoa muito grande, se eu conseguir trabalhar minha mentalidade e perdoar essa pessoa, não que eu vou esquecer do fato. Esse fato ninguém esquece. Eu apenas vou deixar que aquela emoção, que era o ódio, promova em mim reações de contratura, de luta, para ir para a briga. Não, eu julguei isso aí para o outro núcleo. Então, no núcleo do labrador tem o antagônico das emoções. Então, de um lado tem do outro. Amor não é amor e ódio, não são antagônicos. A diferença do amor é desprezo. Como é que chama isso? Quando a gente está nem aí para a pessoa, você despreza aquela pessoa. E isso é a diferença do amor para desprezo. O ódio não, o ódio é perdão. Então, são coisas diferentes. E tudo, na verdade, todas as emoções têm isso aí, um de um lado do outro. E a gente cria essas redes neurais passando pelos 4 núcleos. Então, quando nós falamos dos hábitos, nós julgamos essas redes neurais por repetição. Então, vou dar um exemplo aqui muito simples, dirigir um carro. Você pega um carro e entra dentro desse carro, você põe primeira, você chega no sinal, você já vê luz vermelha, e aí o vermelho já é no nosso subconsciente como uma coisa ameaçadora, por isso que o farol é vermelho, amarelo e verde. Porque eu não preciso raciocinar. Eu vejo o farol vermelho, eu não raciocino, falar assim, o farol está vermelho. Não. Inconsciente, eu piso no meu freio. Então, isso é um ato inconsciente de um hábito. Então, um hábito, ele é predominantemente inconsciente. Então, se você tem uma rede neural guardando emoções negativas no subconsciente, quando é à noite, principalmente, você diminui o juízo crítico, aquelas emoções, elas vêm à tona. E aí você não dorme mal, porque aí ocorre todo um desequilíbrio hormonal, cerebral, e altera todos os hormônios aí por conta dessas emoções. Por isso que, para se resolver o hábito, você tem que fazer o autoconhecimento. Você tem que falar, poxa, alguma coisa está acontecendo. E como que a gente sabe disso? Que acorda nós à noite, ou durante o dia, aquela preocupação que a gente tem, nossa, será que vai ter isso? Será que eu não vou ter aquilo? Só que não adianta esquecer, ninguém esquece do fato. Ninguém esquece. Eu esqueci daquela pessoa. Mentira.
Ninguém esquece. Apenas aquela pessoa não nos ocasiona mais alterações, porque eu julguei aquela pessoa para outra caixinha. Vamos pensar que o nosso cérebro fosse cheio de caixinhas, né? Então, as caixas desse lado, que a gente guarda as emoções negativas, que estão no núcleo do pitbull, e eu tenho do outro lado a caixinha do núcleo das coisas boas ou das coisas que não me interferem. E aí eu tiro daqui e jogo para cá. E isso tem que saber trabalhar. Por isso que tem várias e várias técnicas para trabalhar o subconsciente. E vários charlatões também. Então, esse aqui é um campo perfeito para o charlatanismo. Porque você chega num ponto, você começa a acreditar em tudo, né? Não tem nada que está melhorando só a dor, e alguém fala que tem uma coisa milagrosa, e aí você acaba seguindo aquele caminho, né? Então, é só para a gente entender isso aí. O Freud viu isso. O Freud viu que, para desfazer redes neurais, ele precisa captar o psicanalista lá. Ele capta o que está como fala assim, apurrinhando, né? O nome é isso aí, né? Que está te machucando, e aí ele vem e fala no seu ouvido. Então, esse hábito, ele tem que ser trabalhado. Então, esse hábito que envolve o comportamento. Eu vou dar um exemplo aqui de um hábito que acho que todo mundo tem. Não assim, só fazendo uma vírgula, né? No meu programa, lá no Fibro 100, eu trabalho muito hábito. Porque a partir do momento que você cria redes neurais, você tende a melhorar muito aí da fibromialgia. Né? É acordar de manhã. Então, você acorda de manhã, você vai no banheiro, você faz xixi, depois você lava o rosto, desce, vai tomar o café da manhã, e ali você põe água para ferver, olha, vai comer qualquer coisa para comer, e você nem pensa, você nem olha, você faz uma coisa de uma maneira tão automática que são várias ações ao mesmo tempo. Isso é inconsciente. Então, eu volto a falar. Vamos fazer aquela técnica do limão só para vocês verem como que no subconsciente ficam guardadas emoções que vêm para o consciente na hora. E a memória de longo prazo, ela trabalha 800 vezes mais rápido que o consciente. Então, se eu falo para você, não pense num Fusca vermelho, você já pensou no Fusca, você já viu a imagem do Fusca, você já olhou, mas eu falo, pô, mas não é para pensar, aí você fala, não, o cérebro não trabalha com não. Mentira. O cérebro trabalha com imagens. Então, o cérebro, ele não tem lá a palavra Fusca vermelho, não, ele tem uma imagem de um Fusca, todo mundo conhece um Fusca, lá no nosso subconsciente. Por quê? Nós já cansamos de ver Fusca vermelho e tal. Então, a hora que a gente... Agora, vamos fazer só para vocês entenderem como que... Acho que muitas aqui já fizeram, só para a gente entender. Todo mundo fecha o olho. Vamos lá, vamos fazer essa brincadeirinha. Todo mundo fecha os olhos e vão pensar que vocês estão na beirada ali da pia. E pegam um limão bem verdinho mesmo, aquele limão chino, galego, lá. E você pega uma faca e corta esse limão. Corta ele ao meio. E aí você pega essa metade do limão e põe sal. Põe bastante sal ali. Agora, com os olhos fechados, coloque o limão na boca e morda esse limão. Tenha a sensação que você está mordendo mesmo. E aí você vai ver inteirinho de salivar a sua boca. Ou seja, um estímulo cerebral trazendo para o consciente na hora. Ou seja, alteração no seu corpo, e você sabe conscientemente que não tem limão. Mas o seu subconsciente já mandou a ordem. Certo? Isso aí também veio um autor lá, um russo, chamava Pavlov, que ele fez o reflexo condicionado, né? Onde o Freud também viu isso aí. O reflexo condicionado do Pavlov era pegar o cachorrinho, ele batia na cuia, comida para o cachorro, e o cachorro vinha comer. Aí depois, no outro dia, batia, o cachorro vinha comer. Lá no quinto, sétimo dia, lá que ele batia na cuia,
O cachorro já vinha salivando a boca, porque sabe que tinha comida. Depois de um mês, ele não tirou a comida. Ele só batia na cuia. E o cachorro vinha e via que não tinha comida. Aí ficava tristinho, ia embora. No outro dia ele fazia a mesma coisa. O cachorro vinha salivando e tal. Quanto tempo ele fez isso para o cachorro parar de salivar a boca? Mais 2 meses. Média de 2 a 3 meses. Por isso que são na verdade, 60 a 100 dias aí, repetindo o fato, reconfigurando o fato, que você muda a rede neural. Não é você falar, eu perdoei o fulano, beleza, mas se você não trabalhou o subconsciente, à noite você vai acordar cansado. Então, isso que é o hábito a nível comportamental. É o comportamento nosso em relação às atitudes que a gente faz durante o dia. Depois nós vamos falar do hábito sobre a influência dos afetos e das cognições. Então, tem essas 3 variáveis aí para a gente trabalhar. Então, essa primeira, a gente está falando do comportamento, que é o comportamento que a gente, durante o dia, aí vai sendo submetido a esses fatos aí da vida mesmo, né? Tem dia bom, tem dia ruim, e a gente vai controlando isso aí. Bom, eu vou deixar bem curtinho mesmo, não vou ficar falando muito não, porque senão a gente vai falar aqui muito tempo. Eu vou responder as perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida em relação ao hábito, pergunte agora. Pode falar, o que eu não souber, eu vou estudar, o que eu souber. Na próxima semana, nós vamos falar os elementos do eu que interferem nesse hábito. Então, é uma sequência. Então, hoje a gente está falando uma coisa, semana que vem a gente vai agregar outra coisa, e vai agregando, e depois vamos dar as ferramentas para que vocês consigam mudar aí hábitos que são nocivos, né? Eu vou dar um exemplo de um hábito que ele é parcialmente consciente. Parcialmente por quê? Você chega em casa, final da tarde, cansada. Você trabalhou o dia inteiro, chateação. E aí você chega e você quer tomar um café da tarde. Você está com fome, então o gatilho é fome. E aí você sabe que você não pode comer algumas coisas, você está fazendo uma dieta, mas o seu juízo crítico, que é o seu tanque de gasolina, lembra que eu falei isso lá atrás? Juízo crítico é igual um tanque de gasolina, o autocontrole. Seu tanque de gasolina está baixinho. E aí você vai na geladeira, olha lá, não acha um pacote de bolacha. Você sabe que não pode comer o pacote de bolacha. Mas você fala uma bolachinha só e vai para frente da televisão e, por mecanismo automático, por um hábito, lembra lá, o hábito ou ele é totalmente inconsciente ou parcialmente consciente, parcialmente inconsciente. Né? Então, a grande segredo do hábito é ser inconsciente. Ou seja, mais de 90% do hábito é inconsciente, que é a rotina. Então, nós temos gatilho, rotina, recompensa. E aí você vai para frente da televisão e come o pacote de bolacha inteiro. E aí você fica peso de consciência, fala, poxa vida, não deveria estou fazendo regime, para mudar a dieta, isso aqui me dá dor, tal. Mas você sabia que você não tinha um autocontrole para mudar aquilo ali. Entendeu? Então, esse é o grande segredo aí, né? De mudar o hábito. Você aprender como que muda a rotina, reconfigurar a rotina, repetir essa rotina reconfigurada e trabalhar isso várias vezes durante o dia. Ok? Bom, então, rapidinho hoje, meia horinha, sempre eu falo em 1 hora, vou tentar diminuir um pouco, para não ficar muito cansativo. A Márcia está falando, eu tomo muito café. Café é abrasivo ao intestino. Então, o café infelizmente, eu também gosto de café, mas o café é uma das causas da permeabilidade intestinal aumentada. Então, ela lesa o intestino, você passa a absorver nutrientes não digeridos,
Tá? Então, antigamente a gente falava, nós somos o que comemos. Hoje nós somos o que digerimos e o que absorvemos. E o café, com essa lesão intestinal, ela promove essa permeabilidade. Por isso tem que tratar lá, a permeabilidade intestinal aumentada tem que ser tratada. Não tem jeito. Tá bom? É das causas aí da fibromialgia.